Vou só ilustrar para a gente passar para o outro tema rapidamente. Vou voltar aqui, que eu acho que esse mapinha eu usei na aula anterior, mas acho interessante só para instigar uma questão que fala da OTAN, que os países ingressam até 97, acho que tem a ver com o que a gente está conversando, e o que chama atenção nesse mapa é que a Bielorrússia, que é a aliada histórica da Rússia, e a Ucrânia não fazem parte da OTAN. Mas a gente percebe que é um cerco, vamos dizer, um cerco, entre aspas, da OTAN em direção à Rússia. Como é que você enxerga isso, Rodrigo? Fica parecendo... a gente não vê esse outro lado da guerra no noticiário. Bom, vamos lá. Isso é uma questão antiga. Primeiro, qual é a função da OTAN? Tem que voltar na Guerra Fria, onde tínhamos dois blocos, um comunista, que era liderado pela União Soviética, e outro capitalista, liderado pelos Estados Unidos. O comunista criou um pacto entre os países comunistas, na época, de autodefesa, uma aliança militar para se autodefender, chamada Pacto de Varsóvia. Por outro lado, isso no meio da Guerra Fria. Por outro lado, os Estados Unidos criou uma aliança igualzinha, só que ao contrário, que era de autodefesa dos países capitalistas, que era a organização, a organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN. Isso na Guerra Fria fazia completo sentido. Eram dois blocos completamente opostos um ao outro que estavam tentando angariar o máximo de aliados possíveis para se defender. Ou para atacar, se fosse o caso. Tudo bem. Só que a Guerra Fria acabou em 91, quando a União Soviética deixou de existir. Não existia mais o perigo comunista. Se você olhar, fazia mais sentido, né? Não fazia mais sentido nem manter esses pactos militares. Qual era a função da OTAN? Era a função defensiva contra o bloco comunista que tinha uma organização militar chamada Pacto de Varsóvia. O comunismo acabou, a União Soviética acabou e o Pacto de Varsóvia acabou. Qual é o sentido de manter uma organização que o único sentido era se defender de uma parte que não existe mais? Entendeu? Então, o primeiro erro já está aí. Assim, a União Soviética acabou e a OTAN não. Agora, não só a OTAN não acabou, como ela resolveu se expandir. E aí tem um detalhezinho. Em 91, quando a União Soviética deixou de existir, o líder da União Soviética na época era o Gorbachev. E a Alemanha, na época, ainda era na verdade, isso é 90, tá? Um ano antes. A Alemanha era dividida em Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. A Oriental era alinhada aos comunistas e a Ocidental alinhada aos capitalistas. E a União Soviética já estava em processo de desaparecimento e a Alemanha finalmente resolveu se reunificar. Mas para a Alemanha se reunificar, ela precisava da bênção da União Soviética, porque ela ainda existia e a Alemanha Oriental ainda era comunista. E o Gorbachev deu o sinal verde para a Alemanha se unificar de novo, para se criar uma única Alemanha, depois de tanto tempo dividindo em duas, mas com uma promessazinha, que a OTAN não incluísse nenhum outro país a leste da Alemanha. A Alemanha, tudo bem, ela ia se reunificar, ia ser integrada ao sistema capitalista, eventualmente ia ser integrada na OTAN, isso aí não tinha muito o que fazer, mas a promessa feita para o Gorbachev era que parava aí. Nada além da Alemanha. Bom, então, aí ali naquele mapa, no último roxinho ali, que é a Alemanha, a OTAN pararia ali, essa era a promessa e vida que segue. Só que não aconteceu assim. Então, a União Soviética caiu, o Gorbachev já não era mais líder, já era o Yeltsin, que era o primeiro presidente russo depois da União Soviética, e a promessa feita de que a OTAN não ia se expandir em direção à Rússia não foi cumprida, e começou a ser expandida. Primeiro, aqui não tem as datas, mas começou com a República Tcheca, com a Polônia, foi indo em direção à Rússia, até que uma das últimas expansões pegou parte do que era a União Soviética. São aqueles 3 países ali em cima, 1, 2, 3. Isso. Estônia, Letônia e Lituânia. Exatamente. Que eram parte integrante da União Soviética. Estavam na União Soviética, a União Soviética acabou, eles viraram um país independente,
E depois de algum tempo, acho que foi em 2014, eu acho, não me lembro, a, essas três repúblicas entraram na OTAN. E aí foi decretado que a OTAN estava, de fato, na fronteira da Rússia. E por que isso é perigoso, assim, no ponto de vista russo? Se você tem uma aliança militar que supostamente era defensiva, mas começou a se expandir, ou seja, não faz muito sentido, né? Está se expandindo em direção a você. Tentem pensar com a cabeça da Rússia, de quem lidera a Rússia. Deixa eu acrescentar, Rodrigo, que a gente, quando fala muito na geografia do território, né? Você imagina o seu território sendo cercado. Ou só tração paralelo, cercado no sentido simbólico, mas também no sentido prático. Porque... Não é simbólico, aí que está. Então, e prático de tropas militares, né? O que falam é o seguinte, a OTAN é uma organização defensiva, a gente não está querendo mexer com ninguém, não está querendo fazer mal com ninguém. Tudo bem, ok. Só que quando você inclui países que estão na fronteira da Rússia, você começa a botar exército, botar arma, botar míssil. Sim. Então, ok, é defensivo, mas até que ponto é confortável para um país ter um míssil na tua fronteira? De novo, vamos tentar pegar no Brasil agora. No Brasil não, porque o Brasil não entra em guerra com ninguém. Posso usar o exemplo? A gente estava até conversando antes. Imagina os Estados Unidos, o Pacto de Varsóvia voltou. Resolveram fazer uma nova aliança e o México entrou. México e o Canadá. O Canadá é uma forçação, mas o México, que seja. E aí as tropas militares russas lá na fronteira com os Estados Unidos. Imagina. Né? Não ia... Alguma coisa ia acontecer. Existe, eu não sei se vocês estudaram isso ainda, mas existe uma coisa chamada doutrina Monroe. Isso já vem de mais de 100 anos, né? Do século XIX. A doutrina Monroe fala que é América para os americanos. Isso tem dois sentidos, né? É dúbio. Você pode falar, é uma doutrina americana, uma política militar americana. Você pode falar que América para os americanos quer dizer, é América para os povos americanos. Os países, nós, por exemplo, somos um povo americano. Somos América. Até aí tudo bem, né? América para os americanos faz sentido, bonitinho e tal, concordo. Agora, o outro sentido é América para os americanos, considerando que os americanos são os norte-americanos, dos Estados Unidos da América. Sim. E é isso que quer dizer a doutrina Monroe, quer dizer, América para eles. E, basicamente, assim, a doutrina Monroe diz que o continente americano, que vai desde lá do Alasca, lá do norte do Canadá, até a Terra do Fogo, lá na pontinha da Argentina e do Chile, é área de influência dos Estados Unidos. Ponto. Nenhuma outra potência mundial, seja ela a Rússia, a China, sei lá, a Alemanha, qualquer uma que quiser meter o bedelho na América, os Estados Unidos não vão deixar. Isso vem desde o século XIX. Quer dizer, não é que eles não iam deixar a Rússia botar um míssil no México. Eles não iam deixar a Rússia botar um míssil no Chile. O Chile já está perto demais, entendeu? O Chile já está perto demais, não é? Experimenta para ver o que ia acontecer. Mas eu acho que é um paralelo interessante para a gente imaginar um lado que a gente não ouve muito no noticiário, né? E a gente fica pintando muito o lado de herói e vilão, né? Nessa história toda. Assim, é evidente que você iniciar uma guerra, uma invasão, como a Rússia fez, não é uma coisa que você pode elogiar, não é uma coisa que você vai concordar. É uma guerra. Guerra não é boa. Sim. Sim, eu não vou dizer que toda guerra é ruim. Tem guerras que você não tem como evitar. Por exemplo, você não ia parar Hitler oferecendo a caixa de bombom. Sim, chamando o Hitler para conversar. Tem guerra que você não tem o que fazer, você tem que entrar. Essa não era uma delas, sabe? Era possível algum outro tipo de arranjo um outro caminho, que pudesse ter sido evitada. Deixa eu dar um salto, Rodrigo. Desculpa. Tá. Pode concluir. Não, é só para falar isso. Assim, se você pensar com a cabeça de um russo e ver que está cada vez mais perto os mísseis nucleares dos Estados Unidos na sua fronteira, essa é uma ameaça existencial, é o que eles chamam de ameaça existencial. Assim, tem diversas ameaças no mundo. Assim, tem a ameaça do clima, enfim, 1000 ameaças. Mas uma ameaça existencial é um conceito nas relações internacionais
é uma daquelas ameaças que envolve diretamente a sua existência. Então, a Rússia entende, já deixou claro, não é de hoje, assim, já tem coisa publicada, documento oficial, entrevista de todo mundo dizendo que a Ucrânia entrar, a Ucrânia ou a Geórgia, que fica mais aqui embaixo, qualquer outro país da fronteira da Rússia que for oferecida para entrar na OTAN, a Rússia iria considerar como uma ameaça existencial. E a ameaça existencial, você não tem negociação, entendeu? É uma linha vermelha que chama. A ameaça existencial vai dar em guerra.